19 de junho de 2026, milhões de celulares tocaram ao mesmo tempo. Não era chuva, não era enchente, não era nenhum desastre natural. Era uma palavra: misantropia. Só isso. Sem explicação, sem instrução, sem contexto. Isso é psicanálise da vida real. Fica. O sistema de alerta extremo da Defesa Civil, aquele que dispara mesmo com o celular no silencioso, aquele reservado para as maiores emergências, acordou o Brasil com uma palavra que significa aversão à humanidade. A Defesa Civil negou, a Anatel foi acionada, ninguém assumiu até então. E o Brasil ficou olhando para a tela sem saber bem o que sentir. Curitiba foi a primeira, quase meia-noite. Depois Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Bahia, Pará, em ondas. Como se o sistema estivesse se espalhando. Nas redes, as reações foram exatamente o que você esperaria. Meme, piada, teoria da conspiração e, no meio de tudo isso, uma pergunta genuína que ninguém consegue responder. Por que essa palavra? De todo o vocabulário possível, de todo o erro técnico possível, misantropia. Palavra erudita, palavra pesada, palavra que a maioria das pessoas nunca usou em voz alta, mas que, de alguma forma, todo mundo entendeu na hora. E isso já é dado clínico. Freud descreveu o ato falho como o momento em que o inconsciente fura o controle. Você quer dizer uma coisa, diz outra, e essa outra é a verdade que você estava tentando segurar. E então a gente pode brincar com a pergunta: ato falho de quem? Se foi erro técnico, o sistema disse que estava escondido, a máquina escorregou e entregou. Se foi alguém de dentro, aí é o ato falho mais clássico de todos. Alguém que trabalha protegendo a humanidade de desastres e, num momento de limite, deixou vazar exatamente o que sente sobre essa humanidade que precisa proteger. Freud também nos fala da pulsão de morte, essa força que opera silenciosamente em cada um de nós. Não o desejo de matar, mas o impulso de desfazer, de desligar, de não querer mais sustentar o esforço de viver junto. A misantropia tem muito dessa pulsão. É o cansaço que virou filosofia. Henrique Pichon Riveri, psicanalista argentino, um dos maiores pensadores do século XX, dizia que o ser humano é essencialmente um ser de vínculo. Não existimos sozinhos, nos constituímos na relação. Para Pichon, o vínculo é a unidade mínima da vida psíquica. Não é o indivíduo isolado, é o entre. O que acontece no espaço que existe entre mim e você. E quando esse espaço adoece, quando o vínculo se deteriora, o outro deixa de ser parceiro e vira obstáculo. A misantropia, por esse olhar, não é um traço de personalidade, é um diagnóstico vincular. Não é que a pessoa nasceu odiando gente, é que os vínculos foram falhando, um a um, ou todos de uma vez, como numa pandemia, por exemplo, ou numa polarização que transforma qualquer conversa em campo de batalha. Pichon falava em ansiedades básicas que perturbam o vínculo. A ansiedade de perda, a ansiedade de ataque, o medo de perder o outro, o medo de ser destruído pelo outro. Quando essas ansiedades não são elaboradas, quando não há espaço para processar, para falar, para se encontrar de verdade, o vínculo não se rompe de uma vez, ele vai morrendo aos poucos. E o que fica no lugar é isso. Eu prefiro não me relacionar, eu prefiro não arriscar, eu prefiro a misantropia. Freud olha para dentro, Pichon olha para o entre, mas os dois chegam no mesmo lugar. A misantropia é sofrimento que não encontrou elaboração. Freud diria: você está projetando no outro o que não aguenta ver em si mesmo. O ódio à humanidade é o ódio a si mesmo com endereço errado. Pichon diria: você está respondendo a vínculos que falharam com a única defesa que sobrou, o afastamento.
Não é maldade, é proteção. E os dois concordariam numa coisa: o antídoto não é forçar o amor ao próximo, é criar condições para que esse vínculo seja seguro de novo. O alerta chegou com uma palavra que ninguém pediu e tocou em algo que todo mundo já estava carregando, porque a misantropia não virou meme à toa. Ela virou meme porque é verdade para muita gente. E quando a verdade aparece num alerta de emergência, talvez seja porque ela já era uma emergência há muito tempo. Freud nos pede para olhar para dentro. Pichon nos pede para olhar para o outro, não com ingenuidade, mas com disposição. Disposição de arriscar o vínculo de novo, mesmo com medo, mesmo com cicatriz. Fiscalize isso. Não pare aqui.